E aí, fião? Curtindo aí, ó, Sistema Negro, Dr. X no vocal pesado, pulso firme. Então, salve ao Sistema Negro, Dr. X, Kid Nice, vocal letal, Easy Down, W Sigilo, Master J, Tio Cal, Chris Cross e quem estiver fazendo parte do grupo agora, a família toda Sistema Negro. Então é o seguinte, fião, pra não atrapalhar, porque os caras falam que atrapalha o som tal, mano. Nós vamos falar agora sobre a era Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Provavelmente, se você pegar algum livro didático, algum livro histórico falando dos grandes líderes do século XX, Gorbachev ele esteja entre os maiores líderes do século XX. Segundo alguns, sem atirar um projétil, sem deflagrar um projétil, ele acabou praticamente com o socialismo na União Soviética. Gorbachev, que era considerado jovem, você deve lembrar, vamos abrir um parêntese. Leonid Brezhnev, que foi o neo-stalinismo na Rússia, foi de 64 a 82. Depois ele foi substituído até que se achasse o homem que o Politburo achava certo para levar a Rússia a novos caminhos, a União Soviética a novos caminhos. Ele foi substituído por Andropov e depois Konstantin Chernenko. E em 85, então, acharam esse homem Gorbachev que entendia, conhecia bem os problemas estruturais da União Soviética. Jovem pelos padrões soviéticos, aos 56 anos, ele assume, como secretário-geral do PCU lá, Partido Comunista da União Soviética. Ele era famoso por uma frase que ele falava sempre: se Deus quiser e o Politburo permitir, a gente faz isso. Então era uma coisa interessante. Gorbachev, então, ele tinha a esposa dele, Raissa Gorbachev, que era professora, se não me falha a memória, de filosofia da Universidade de Moscou, e alça a mulher a um grau interessante dentro do socialismo, porque ela ficava sempre em segundo plano, e a Raissa Gorbachev, para guardar as proporções analógicas, ou seja, as comparações, ela era mais ou menos igual a dona Ruth Cardoso, era para o FHC no governo do FHC, ela tinha sua vida própria dentro do governo soviético. Mas voltando, a era Gorbachev ela vai ser conhecida por algumas situações, pela Glasnost Perestroika, que nós temos um vídeo explicando isso. Rapidamente, a Glasnost, que foi a reestruturação, a transparência política, e a Perestroika, que foram as reestruturações econômicas feitas por Gorbachev, que tentava fazer uma União Soviética que escapasse daquele colapso, daquele atraso em relação principalmente ao Ocidente. Lógico que isso fez com que você tivesse, também temos um vídeo aqui sobre isso no canal, sobre os ventos de liberdade do leste europeu, quando aconteceram as quedas das ditaduras. Mas, diferente do que se acha, Gorbachev não queria acabar com o socialismo. Na realidade, Gorbachev queria fazer mais ou menos o que a China fez. Não é? Que a China fez uma perestroika sem glasnost, ou seja, a China ela conseguiu fazer uma reestruturação econômica, mas o Partido Comunista Chinês ainda continuou forte dentro da China. Mas Gorbachev ele vai ser o líder que, inclusive, palavras de Margaret Thatcher, que era a Dama de Ferro, que era um dos poucos líderes que ela achou simpático dentro do socialismo, porque eles achavam, principalmente a Europa, que os líderes soviéticos eram extremamente arrogantes, e tratavam a Europa de cima para baixo. Mas Gorbachev ele consegue fazer algumas mudanças, vai combater a corrupção, vai ter o pluripartidarismo dentro da União Soviética, mas ele de forma alguma ele queria o fim da União Soviética. Só que aí é o seguinte, esses ventos de liberdade também chegam nas repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que em 91 eles saem do bloco soviético. Então entenda bem isso. E aí, depois Gorbachev vai ser preso, Gorbachev vai ser levado, se não me falha a memória, por alguns militares que eram contrários a essas reformas para a Crimeia. E quem é que vai libertar Gorbachev? Quem vai libertar Gorbachev vai ser Boris Yeltsin, que, se não me falha a memória, era deputado e depois foi prefeito de Moscou ou presidente da Rússia. Depois você vê com o seu professor isso aí, filhão. Eu sei que Boris Yeltsin pega alguns companheiros que estavam insatisfeitos, que eram ultra-revolucionários, vão e buscam Gorbachev, e Yeltsin transforma-se naquilo que nós chamamos a grande figura da Rússia. E depois, se não me falha a memória, em agosto de 91, é a vez de Gorbachev colocar o dedo no nariz de Yeltsin, colocar o dedo no nariz de Gorbachev. Porque Gorbachev tentou fazer um tratado chamado Tratado da União para manter a União Soviética unida ainda com aquelas 12 repúblicas. Mas aí, quando foi em agosto de 91, se não me falha a memória, a Rússia sai da União Soviética e aí o fim era inevitável. Tanto é que nas eleições que você tem, geralmente tivemos eleições na Rússia,
Gorbachev não teve nem 1% de votos para ser presidente da Rússia, não é? Porque muitos russos culpam Gorbachev depois do governo Yeltsin, das crises que se passaram no governo Yeltsin, que foi um governo marcado pela corrupção, e nós vamos falar depois de outros vídeos, tá? Mas Mikhail Gorbachev, independente disso, foi um indivíduo que teve uma figura mundial singular. Segundo alguns, impede de certa forma um acirramento, ou seja, uma situação cada vez mais tensa entre Ocidente e Oriente. É ele que retira, já falamos isso no vídeo de 40 anos do Afeganistão, ele que retira as tropas soviéticas do Afeganistão, e depois aí vai reatar relações com a China, que depois da toda aquela situação da primavera de Pequim, que também temos um vídeo onde explicamos essa situação. Como eu não sei colocar um negocinho lá, você procure no canal que tem playlists para isso, tá ok? E aí nós estamos aqui escutando o Sistema Negro, Isidão agora no vocal, mandando pesado. Tamo junto, fio já Elvis, e curte aí que logo logo estamos voltando aí, se Deus quiser, às aulas, né? As aulas presenciais aí nas escolas. Tamo junto, já Elvis, fião.